Doutrina espírita nos dá a liberdade de termos a lei de Deus em nossa consciência, como está escrito na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E na questão 625, o Espírito Verdade responde a Allan Kardec sobre qual o modelo de guia que nos foi dado para a humanidade. Vede Jesus. E o nosso Espírito Guia, Constantino Brocaglia, nos disse esta frase que nós psicografamos: Jesus e Kardec, a reta de luz que nos leva a Deus. A matemática diz que por 2 pontos dados passa uma e uma só reta. Então a doutrina espírita necessariamente passa por 2 pontos dados, obrigatoriamente, senão não é espiritismo. É Jesus e Kardec, não é só Jesus e não é só Kardec, são os dois simultaneamente, tem um E no meio dos dois. Por quê? Porque é Kardec quem vem cumprir aquela profecia do Cristo que está no capítulo 14 do Evangelho de João, anunciando o Consolador prometido. Eu vos enviarei o Consolador prometido. Nós recebemos aí as papeletas do nosso querido Stuck, o médium que está trabalhando juntamente com o nosso querido Germano Heder, com a sua pintura mediúnica maravilhosa. Agradecemos a ele também as referências a nós, como a todos os companheiros. Um dia haveremos de merecer tudo isso, mas a verdade é que a doutrina espírita nos é o consolador. As cartas consoladoras, as pinturas são consoladoras, consolam, confortam, orientam. O cristianismo, ele nos dá vida. A nossa fé já não é mais uma fé cega. No século XIX, quando Kardec recebeu o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, naquela linda manhã no Palais Royal em Paris, já naquele século XIX, Kardec escrevia: fé cega não é desse século. A nossa fé não é cega. A nossa fé é uma fé regida pela razão, e acima da razão ainda temos a inspiração que vem do mais alto, dos espíritos superiores. Mas nós temos que distinguir os espíritos que vêm de Deus e os que não vêm de Deus. Todos são criados por Deus, mas o apóstolo João diz: vede se os espíritos são de Deus. Quer dizer, se eles nos trazem os conselhos que precisamos, a orientação que precisamos, ou se nos induzem ao erro, ou se eles nos enganam, nos levando, como falou há pouco o Stuck, num dos seus livros, o Gabriel Martins fala sobre esses espíritos que levam muitas pessoas a cometer o suicídio, que é um terrível mal, que é uma ofensa grave à lei de Deus. Mas mesmo no suicídio, meus irmãos, existem atenuantes e agravantes, como está no Livro dos Espíritos. Não significa que nós podemos praticá-lo sem ofender a Deus, mas para julgar só mesmo Deus. Agora, nem mesmo os suicidas e ninguém, nenhum espírito, por pior que seja o crime, está livre da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. Então Moisés nos traz a justiça, mas o Cristo nos traz o amor e anuncia, meus irmãos, o Consolador. Eu vos enviarei o Consolador, que vos recordará todas as coisas e vos ensinará muito mais. Então ficamos sabendo do perispírito, que é uma palavra criada por Allan Kardec. Peri é um prefixo grego que significa ao redor de. Perímetro urbano, quer dizer aquilo que está, aquela linha que está em volta da cidade. Então, perispírito, aquilo que está ao redor do espírito, é o campo material da forma. É o que está também na epístola de Paulo: semeia-se corpo animal, renasce corpo espiritual. Ressuscita, aliás, ele usa a palavra ressuscita, corpo espiritual. Então, o perispírito, Emmanuel nos fala, é o eidolon de muitos povos. Os egípcios e muitos outros povos já falavam deste campo modelador da forma, que é o perispírito. Então é o espírito
criado à imagem e semelhança de Deus, o perispírito que o envolve e que forma a constituição material, a matéria, o nosso corpo material. Por isso que depois da morte, muitas vezes nós vemos o espírito se apresentar com o seu corpo. Ah, mas o corpo dele já não está lá embaixo, no cemitério, embaixo da terra, já não se decompôs. Como é que ele se apresenta? É porque o perispírito conserva todas as impressões do que nós fazemos. Nós somos exatamente aquilo que nós fazemos. A palavra karma, meus irmãos, é uma palavra em sânscrito, uma língua morta da Índia, que significa ação, significa fazer. William Shakespeare, que em Hamlet nos fala ser ou não ser, eis a questão, já no século XXI nos fala fazer ou não fazer o bem, eis a questão da evolução. Não basta nós dizermos eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou hinduísta, eu sou shintoísta, eu sou budista, eu sou ateu, não importa, Deus vai ver, aliás, ele vê sempre. Nós trazemos gravado em nós aquilo que nós fazemos, todo o bem que nós fazemos e todo o mal que nós fazemos. Por isso Cristo disse: brilhe a vossa luz. É preciso praticar o amor, é preciso amar sempre mais, é preciso fazer todo o bem possível. Muitas vezes nós falamos: não, eu ajudo um pouquinho. Sim, é bom ajudar um pouquinho, mas se nós podemos, uma pessoa caída, se nós pudermos, além de levantá-la do chão, pudermos também curar as suas feridas, pudermos levá-la para um refeitório, um albergue, então nós teremos o que? A figura daquele samaritano. Quem eram os samaritanos? Por que Jesus nos deu as grandes lições do Evangelho, principalmente com os samaritanos, meus irmãos? Para nos dizer que nós não devemos nos ater somente àqueles que têm a mesma crença que nós, porque os samaritanos eram considerados heréticos. Os judeus, em cujo seio nasceu o Cristo, eles se julgavam superiores e colocavam os samaritanos à parte. As duas maiores lições foram dadas pelo Cristo a pessoas da Samaria. Capítulo 4 de João, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. O que Jesus diz? Meu Pai não habita templos de pedra, dia virá em que ele será adorado em espírito e em verdade. E em Lucas 10, 37, no capítulo 10 especialmente, nós temos a parábola do bom samaritano. Quem passa primeiro e vê aquele homem caído que descia de Jerusalém para Jericó, um desnível de 1000 metros, porque Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar e Jericó 250 abaixo. É justamente um sacerdote. O sacerdote era aquele que estava no templo de Salomão. Hoje só resta o muro das lamentações. Aliás, nós pensamos que fosse muito melhor se fosse muro da gratidão, porque lamentações, por quê? Nós temos que agradecer, mas respeitamos a maneira de pensar dos nossos irmãos. Então, naquele templo, só o sacerdote penetrava além do véu, penetrava no Sancto Sanctorum, no Santo dos Santos. Só o sacerdote, somente aqueles da tribo de Levi, porque os judeus foram constituídos e são constituídos por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então, o sacerdote, ele olha aquele homem caído que tinha sido roubado, estava ferido, e o que ele faz? Ele ajuda? Não, faz de conta que não vê, vai embora. Ele tinha muito mais obrigação de socorrer, era um sacerdote, o homem encarregado, somente ele poderia fazer os sacrifícios, podia fazer as orações no templo. Não faz nada. Aí vem um levita. O levita, é por isso que nós temos que meditar nos ensinamentos do Cristo. O levita faz parte da tribo de onde somente dessa tribo saíam os sacerdotes. Quer dizer que aquele levita poderia ser um sacerdote no futuro. E o que ele faz? Ele ajuda? Não ajuda. Aí vem um samaritano, considerado herético, era colocado à parte.
era desconsiderado, era rebaixado pelos judeus. E o que ele faz? Leiamos o capítulo 10 de Lucas. Aquele homem samaritano, meus irmãos, pensou as feridas. Olha aqui, que palavra profunda, que pensamento profundo. Ele pensou as feridas. Ele praticou aquilo que a gente diz, a empatia, colocou-se no lugar dele. E o que ele fez? Primeiro passou o vinho. Por que o vinho? Porque tem álcool. O álcool é um antisséptico, limpando as feridas. Ele estava jogado no chão, inclusive. E depois ele passa o quê? Ele passa o azeite, que é um emoliente para deixar a pele macia. E ele abandona o homem lá, meus irmãos? Não. Ele leva para a estalagem. Ele poderia ter parado ali, mas ele coloca o homem que ele atendeu no seu cavalo, leva para a estalagem, e lá ele oferece dinheiro ao dono da estalagem, da hospedaria, e diz: cuide deste homem. Poderia também ter deixado na porta e até logo. Eu encontrei lá na caída do socorrista, aí vocês se viram. Não, ele pagou e recomendou que dessem pouso, dessem comida, dessem estadia, dessem banho, tudo, água, tudo o que ele precisava, conforto, carinho, atenção, socorro. E mais, na volta eu passarei daqui, e se esse dinheiro que eu deixei não der, eu completarei o pagamento. Este fez todo o bem possível, meus irmãos, e era um samaritano. Então nós nunca devemos julgar porque uma pessoa é de outra religião, de outro pensamento, que nós somos melhores que eles. Chico Xavier disse: se a doutrina espírita cristã tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro lugar. E nós dizemos, nós também iríamos por outro lugar, porque não é o espiritismo que salva. O vértice superior do sublime triângulo da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem maravilhosa de Paulo, apóstolo, ditada em Paris, 1860, que é o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Título: fora da caridade não há salvação. Kardec então colocou esta frase, esta assertiva de Paulo como o título do capítulo 15, e mais do que isso, elegeu como princípio, como lema da doutrina espírita. É o resumo da parte religiosa da doutrina espírita. E como conceituar a palavra caridade, meus irmãos? A caridade está expressa na questão 886 do Livro dos Espíritos. Para o método mnemônico, nós falamos que é o BIP divino. B, benevolência. Mas benevolência quer dizer querer bem a todos. O italiano diz: io ti voglio bene. Benevolência, querer bem. Mas querer bem apenas ao nosso irmão, apenas ao Germano, apenas ao Stuck? Não. Querer bem a todos. A todos, sem exceção. É por isso que nós temos que amar a Jesus, que é nosso irmão, mas temos que amar também os presidiários, líderes das facções religiosas criminosas, que também são nossos irmãos. E nós também não temos nossos defeitos. Então benevolência, caridade, é amar a todos sem exceção. É o B do BIP divino. O I, indulgência para com as imperfeições alheias. Porque geralmente nós falamos: eu não sou culpado, o culpado é ele, o culpado é ela. Ele fez isso, eu não desculpo, não perdoo. É um erro. Vamos ser compreensivos, complacentes. Já viram aquele quadro maravilhoso de Vicente Caruso, o Cristo com a mão no peito? Lindíssimo. Aquele quadro se chama complacência. É compreensão que nós devemos ter. Nós devemos ser tolerantes com os erros dos outros.
indulgência para com as imperfeições alheias, não desculparmos a nós mesmos e jogarmos a culpa nos outros. Então é P, benevolência, I, indulgência, e o P, perdão das ofensas. É preciso perdoar infinitamente, sem conta, porque Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? 7 vezes? Então Jesus diz: não vos digo que perdoeis 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Então a mulher foi ao Chico Xavier e falou: Chico, Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 é 490. Eu já perdoei meu marido 490 vezes, não perdoo mais. E Francisco Cândido Xavier, Chico Amor Xavier, o apóstolo da mediunidade, Allan Kardec reencarnado entre nós, Hippolyte Léon Denis Rivail, diz com aquela sua sabedoria e aquela sua humildade: minha querida irmã, são 70 vezes 7 cada ofensa. Então cada ofensa 490 vezes. É perdoar sem conta. É preciso entender a letra que o espírito que vivifica e não a letra que mata. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É preciso amar, mas amar sem esperar recompensa. O amor que o Cristo nos ensinou, o amor que tudo perdoa, tudo sofre, tudo espera, sem pedir nada em troca, sem pedir atestado de grandeza, certificado de reconhecimento. O amor que busca aprimorar-se a cada dia. É esse o nosso amor. Nosso amor tem que ser gradativo. Como o tempo, o amor é uma pedra preciosa que nós encontramos com a pedra, com a bateia de nossos sentimentos no rio da existência, e aí encontrando nós vamos burilando minuto após minuto para oferecê-la sem jaça, resplandecente de luz ao outro. O amor é semente de vida que o Senhor nos confere para que plantemos em nossos corações, cuidando desta preciosa semente, regando-a com nossas gotas de suor, nossas lágrimas, às vezes com o nosso próprio sangue, para que cresça, para que frutifique, para que produza frutos de paz e de felicidade em abundância. O amor é chama que se mantém acesa dependendo de nosso elan, dependendo de nossa doação, porque o verdadeiro amor, queridos irmãos, não nos esqueçamos, o verdadeiro amor é uma doação, não é uma exigência. Então vamos procurar seguir a prece de Francisco de Assis: Senhor, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nunca percamos a esperança. Ainda recordando Francisco Cândido Xavier, a pessoa mais próxima de Jesus que conhecemos nessa existência, que tivemos o prazer de abraçar, de receber cartas suas nos incentivando a prosseguir com o trabalho. Nosso querido Chico Xavier tem uma mensagem em que ele diz: seja qual for a dificuldade em que te encontres, não desanimes. A esperança é a luz da vida. Confiemos no amor de Deus. Queridos companheiros, estamos muito felizes por estarmos aqui, agradecidos por esta oportunidade. Mais uma vez dizemos que o nosso coração exulta de alegria rever os nossos amigos e conhecer nosso estuque. Já recebeu tantas e tantas cartas, tantos livros do nosso querido Gabriel Martins e Renatinha e tantos outros personagens, e nós
Temos também que mais uma vez agradecer ao nosso Germano Heder. Temos um quadro, nós queremos dar esse testemunho. Nós participamos com ele realmente de trabalhos comunitários, leilões das telas que ele recebe dos mestres da espiritualidade do mais além, esses gênios da pintura do mundo espiritual, e ficamos muito felizes. E temos uma filha, hoje é aniversário da minha esposa Márcia, com quem fazemos o programa de rádio. Nós temos uma filha chamada Marcela Schiavone. A Marcela, quando ela tinha 7 anos, ela foi retratada pela médium Mariluza Moreira Vasconcelos, que é psicógrafa e também pintora mediúnica. Ela foi retratada pelo espírito Degas, quando tinha 7 anos, lá em Pitangueiras, um trabalho que nós também apresentamos para arrecadar fundos para as entidades beneficentes. Agora, qual não foi a nossa surpresa, depois de alguns anos que nós tínhamos encontrado o Germano lá em Ribeirão Preto, participamos de um trabalho na Sociedade Recreativa e de Esportes, a Alvinegra da 9 de Julho, lá em Ribeirão Preto, entidade muito conhecida. Um dia ele nos telefonou e falou: Schiavone, vem aqui no centro, nós estamos aqui perto do Pinguim, aqui onde vamos tomar um chopp, nós temos um presente para você. Aí fomos até o nosso querido Germano e com muita alegria recebemos. Ele nos deu uma tela pintada por Henri Matisse, um dos grandes pintores também da França, retratando a mesma Marcela, nossa filha, que aos 7 anos tinha sido retratada por Degas, mas quando ela foi retratada por Degas, ela estava na presença do espírito lá com a Mariluza. Mas o Matisse ela não estava perto do Matisse. O Matisse a viu claro como espírito. O Germano estava em Mococa e a minha filha, nossa filha, em Ribeirão Preto. E ele nos deu o quadro dela, lindo, ela com 17, 18 anos, a mesma postura dela, até a perna cruzada assim no sofá, com o seu roupão, o jeito que ela ficava, o jeito da Marcela, que nós tratamos de Pretinha, porque ela é branca, mas tem o cabelo bem moreno, então a gente chama Pretinha. O quadro maravilhoso de Henri Matisse, que esse querido irmão nos ofereceu, da nossa filha. E também outro dia nos mandou um quadro de uma mentora espiritual, que ele nos disse está nos ajudando, a quem agradecemos, Alexandra, um quadro pintado por Pablo Picasso. Aliás, eu sabia o nome do Picasso inteiro, me esqueci, tem 27 partículas o nome do Pablo Picasso. Então, meus irmãos, olha que trabalho maravilhoso. Os espíritos vêm, nossos entes amados, trazem as cartas consoladoras, as cartas do mais além. Os pintores do espaço vêm através da mediunidade de Germano Heder e orientam os nossos passos. É o consolador, é o conforto, é a orientação, é a luz, é o norte, é a bússola, é o cajado do peregrino, é o Evangelho do Cristo sendo praticado através deste encontro, nesta belíssima escola profissionalizante São Paulo e Minas, desta Bento Quirino. Pedimos a Deus que proteja e abençoe este trabalho para que prossiga, e nós já vamos encerrar, talvez estejamos até passando do horário. Temos que agradecer muito ao Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos licença aqui de cantar uma música. Nós não vamos cantar muito alto, claro, para não atrapalhar a vibração dos nossos irmãos e o trabalho mediúnico, mas nós fomos salvos pelo Dr. Bezerra de Menezes, como tantas e tantas pessoas. Nós estávamos lá em Monte Alto, onde mora o sogro Valdomiro Norsini. Era uma noite de Natal e a nossa pressão subiu, uma dor no peito, e nós fomos para o hospital. A minha esposa Márcia foi conosco. A pressão chegou a 22, então fomos transportados para Ribeirão Preto numa ambulância. A Márcia tem medo de andar 80. Aquele dia ela teve que andar a 150, 160, né? O motorista, né?
Mas ela estava, inclusive, coisa gozada isso, meus irmãos. É tudo por Deus. A mãe dela tinha falecido em julho daquele mesmo ano. Então ela falava que o Natal, e isso que aconteceu conosco, foi numa noite de Natal. Fomos transportados para Ribeirão Preto, numa noite de Natal, infartado. E lá estava, e a Márcia, minha esposa, estava falando: a mamãe faleceu, para mim o Natal perdeu a graça, e tal, não tenho mais prazer. E lá estava, ela estava me acompanhando para ver se, graças a Deus, como aconteceu, salvar a nossa vida. E lá estava uma senhora, uma mãe, que estava vestida de Mamãe Noel, justamente porque seu filho tinha falecido e ela tinha feito um compromisso com ele de alegrar as pessoas nos hospitais na noite de Natal. E mais do que isso, eu fui salvo pelas médicas. E a minha esposa, depois ela me contou isso, claro, que eu estava inconsciente. Ela falou que precisou assinar um termo de responsabilidade, que seria feito um procedimento muito difícil. Então ela assinou e salvaram a minha vida, graças a Deus. Depois fui levado para o HC Campos, no dia 6 de janeiro, fizeram uma angioplastia, tem um estente heparinizado aqui na artéria direita, salvaram a vida. Mas a Márcia conta que naquela noite mesmo, ela perguntou para as médicas quem era aquele médico que estava ali, porque ela viu um braço em cima do meu peito, ali no HC Emergência, que fica na rua Bernardino de Campos, número 1000, em Ribeirão Preto, ao lado do São Francisco. Ali é o HC Emergência, e tem o HC Campos, onde eu fui depois operar. Mas ela disse que viu o braço, assim, aquele jaleco de mangas curtas, e o braço, um braço peludo de homem, passando a mão, quer dizer, transmitindo energia, certamente doutor Bezerra de Menezes. Então, cantando esta canção de Roberto Ferreira, nós agradecemos ao doutor Bezerra de Menezes, de coração. Esse aqui é nosso, né? Obrigado, desculpe. Por favor, faz um furo aqui, só para tomar um golinho para molhar. Doutor Bezerra de Menezes, bom, antes disso, meus irmãos, doutor Bezerra de Menezes, antes de cantar a música, falar isso: nós nunca devemos dizer não posso ajudar. Doutor Bezerra de Menezes nasceu num lar católico. Ele foi deputado, foi vereador, um homem maravilhoso. Ele escreveu sobre a libertação dos escravos muito antes da Lei Áurea, em 1888. Ele foi deputado, foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, praticamente, presidente da Câmara Municipal, quando o Rio de Janeiro era a capital da República. Ele fez uma profissão de fé espírita da tribuna lá da Assembleia do Rio de Janeiro. E se tornou espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, é chamado Kardec brasileiro, o médico dos pobres. Ele deu até o seu anel para uma mãe. Ele sempre dava para as pessoas ajuda financeira, mas ele não tinha mais dinheiro. Ele tirou o anel dele de formatura e deu para a mãe comprar remédios, salvando aquela criança. Mas Dr. Bezerra estava na Federação Espírita Brasileira, fez a sua palestra e chegou-se a ele um homem cansado, triste, abatido, pedindo ajuda. Dr. Bezerra, meus filhos estão doentes, estão sem alimento, já faz 3 dias, estão com febre, não sei o que faço, estou desesperado, doutor Bezerra, me ajude. Aí naquele gesto característico do querido e amado doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido na Terra da Luz, no Ceará, ele bateu as mãos nos bolsos e não tinha dinheiro nenhum. Então ele falou: meu filho, eu não tenho recurso financeiro para te ajudar, mas em nome
de Nossa Mãe Santíssima. Tome aqui este abraço. E abraçou aquela pessoa, aquele pai, com tanto amor, com tanto carinho, que aquele homem criou uma alma nova e saiu e foi embora. Aí uma semana depois voltou essa mesma criatura, esse mesmo senhor no Rio de Janeiro. Doutor Bezerra, vim aqui agradecer ao senhor. Depois daquele abraço que o senhor me deu, em nome de Mãe Santíssima, eu criei uma alma nova, fui para casa, coloquei um pouquinho de água para cada filho, para minha esposa, para mim, fizemos a oração, tomamos, a febre passou, doutor Bezerra, dormimos bem. No dia seguinte fui procurar emprego. Primeira pessoa que eu encontrei, um homem bondoso, compreendeu minha situação, me deu um emprego, adiantou dinheiro, estou trabalhando, minha família está alimentada, meus filhos estão curados, doutor Bezerra. Um abraço em nome de Nossa Mãe Santíssima. E ainda sobre Bezerra, antes da música, meus irmãos, pedindo a Jesus que nos abençoe, a Nossa Mãe Santíssima que nos cubra com o seu sagrado manto azul recamado de estrelas, derramando sobre nossos espíritos o bálsamo sacrossanto do seu amor. Nossa Mãe Santíssima tem vários nomes. Ah, mas Nossa Senhora Aparecida não é Mãe Santíssima? É sim, é que a imagem ficou lá no Paraíba, foi encontrada em 1717. Então nós dizemos hoje que é a nossa Mãe Preta. O Brasil é uma nação que tem mais afrodescendentes do que tudo. Ela apareceu também em Guadalupe para o índio João, e ela apareceu com a tez morena. Agora, querem ver a real imagem de Mãe Santíssima? É só ver aquela fotografia, não é? Aquele desenho, aquele retrato mediúnico que Emmanuel ditou a Chico Xavier na década de 80 em 28 sessões ao pintor Vicente Dávila, que foi fazendo um verdadeiro, como é que se diz, retrato falado. Olha os olhos azuis assim, o nariz afilado, o cabelo repartido ao meio, da cor da amêndoa madura. Porque Nossa Mãe Santíssima é a mulher mais bela que existiu no planeta. Isso quem falou foi o senador romano Públio Lentulus Cornélius, que é Emmanuel, que está reencarnado aqui no interior do estado de São Paulo, meus irmãos. Emmanuel, guia de Chico, ditou a Chico, Chico transmitiu ao pintor e surgiu aquela figura maravilhosa de Nossa Senhora. Mas não importa, ela pode ser chamada Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora de Lourdes na França, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Aquiropita, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Rosa Mística. E Nossa Senhora pediu a Bezerra que subisse, porque Bezerra nasceu em 29 de agosto de 1831 no Ceará e desencarnou em 11 de abril de 1900 no Rio de Janeiro. Médico, formado optime cum laude, ótimo com louvor. E ele desencarnou em 11 de abril de 1900 e 50 anos depois, Dr. Bezerra de Menezes recebeu a emissária de Mãe Santíssima, a Celina. Até a Chico Xavier tem uma mensagem de Celina. Celina vem e diz ao Dr. Bezerra que por ordem de Mãe Santíssima ele poderia subir a mundos superiores, porque há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus. Há infinitas galáxias deslumbrantes, como Andrômeda, como Galileu Galilei, Sombreiro, Butterfly, cabeça de cavalo. Hoje as galáxias são tantas que os cientistas usam números que são infinitos, porque nós não temos só esse universo aparente da nossa Via Láctea, onde brilham luzes maravilhosas como Aldebaran, Canopus, Antares, Betelgeuse, Miracete, Arcturus, Castor, Pollux, Pleiades, Três Marias, Cruzeiro do Sul, nosso Sol, ao redor do qual o Senhor criou vários mundos, entre eles a Terra, que nos deu por morada, nossa oficina, nossa escola, nossa espaçonave bendita, Spaceship Earth, com a qual viajamos pela eternidade. Não, existem universos infinitos. Então o Dr. Bezerra teve autorização para subir para um mundo superior. Quem sabe Júpiter, não sabemos, era um mundo superior, porque Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que aliás está reencarnada também
novamente, reencarnou no ano 2000. O pai de Chico reencarnou em 1997. E Cidália, a segunda mãe de Chico, vai ser filha de Dona Maria João de Deus. Pediu apenas que, se pudesse, que ela fosse música. E Dona Maria João de Deus disse que vai velar por isso, vai pedir a Deus por isso. Então, nosso Bezerra teria autorização para subir para mundos superiores. Dona Maria João de Deus, dissemos, autora do segundo livro recebido por Chico, Cartas de uma Morta, ela fala sobre estar em Marte. Um livro de Victor Sardou fala da casa de Mozart, o grande autor Mozart, em Júpiter. Então o Dr. Bezerra poderia subir a um mundo superior, devido ao seu trabalho de 50 anos, trabalho de amor, salvando vidas, orientando pessoas, em nome de Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, a luz do mundo. Mas Bezerra, Dr. Bezerra, com a sua humildade, ajoelha-se e em prantos pede a Celina que leve à Mãe Santíssima o pedido para permanecer na terra, porque ele quer ajudar os nossos irmãos. Então, enquanto houver uma só lágrima, disse ele, quero ajudar os nossos irmãos, quero enxugá-la. E Mãe Santíssima então permite, e ele permanece. Obrigado, Dr. Bezerra, que Deus o ampare sempre mais. Ajudai-nos, ajudai aqui os nossos médiuns, Stuque, Germano e todos os médiuns, todos os trabalhadores desta bendita Bento Quirino, nosso querido Domingos Rodrigues, com quem trabalhamos com a fitoterapia gratuita. Hoje mesmo atendemos lá em Ribeirão Preto as pessoas com as gotinhas que salvam, trabalho gratuito, absolutamente, em nome do Cristo. A botica volante que está no meu carro, inclusive trouxe já para Domingas, tem 120 ervas, tem o nome de Bezerra de Menezes. Então, ao Dr. Bezerra, nossa súplica pelo Brasil, o Brasil querido que está passando por uma nova fase, para que ele seja efetivamente coração do mundo, pátria do Evangelho, para que ele nos dê força, para que ele nos abençoe, para que tenhamos a humildade dele, para que tenhamos a perseverança dele, porque quando nós pedimos isto ou aquilo. Ele pediu trabalho. Senhor, ajuda-me a ter mais trabalho, para que possa ter um pouco mais, para pesar menos os outros, para ajudar mais aos outros. Então, Dr. Bezerra, ao Senhor, muito obrigado pela minha vida e pela vida de tantos, pelo Brasil, pelo mundo, pelo planeta Terra, que precisa do Senhor. Ajudai-nos, Dr. Bezerra, por misericórdia. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de
Jesus, olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Se o seu ente querido não enviar uma carta consoladora, não fique triste, é porque não chegou a hora. Tudo vem na sua hora certa, e muitas vezes nós aprendemos mais com aquilo que é dito aos outros do que dito especificamente para nós. Porque tudo aquilo que os Espíritos dizem através das cartas consoladoras, por um médium acreditado, um médium de boa cepa, de bom tirocínio, bom sentimento, baseado em Jesus e Kardec, serve não apenas para aquela família consanguínea de onde saiu, mas serve para todos. Tenhamos confiança, a morte não existe. Albert Einstein, o descobridor da teoria da relatividade, ele disse: a morte é o passaporte para a vida. Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, disse: quem morre não morreu, partiu primeiro, porque o que existe além da morte é a própria vida. E o Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os papiros egípcios de 5.000 anos antes de Cristo, todos os grandes pensadores da humanidade, Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã, estão aí na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da vida eterna, falando da reencarnação, porque o amor é a primeira palavra do alfabeto divino, e a segunda palavra do alfabeto divino, está escrito isso no Evangelho, é a reencarnação. Então, meus irmãos, tenhamos esperança, tenhamos fé, prossigamos fazendo o bem, prossigamos fazendo todo o bem possível, tenhamos paciência. Vamos fazer exercício respiratório, já vou encerrar, viu? Acho que estou passando no limite aí. Vamos fazer exercício respiratório. André Luiz nos fala respirar a longos haustos. O que é respirar a longos haustos? É inspirar pelas narinas profundamente, o mais que a gente puder, puxar o fôlego, reter e soltar rapidamente pela boca, e assim vamos fazer 3 vezes pelo menos. Eu, quando faço exercício respiratório, geralmente no banho, que é um ambiente que está bem saturado de boas energias curativas, eu penso em coisas boas também. Então eu conto sempre 3 e digo: fé, esperança, caridade e amor, e puxo. Depois eu digo disciplina, 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 como o Emmanuel falou ao Chico, e puxo. E depois peço e digo humildade e evolução, e puxo de novo.
Então vamos, meus irmãos, por favor. Aliás, exercícios a longos alços respiratórios, nós devemos fazer não somente agora, que nós estamos pedindo, fazer sempre o mais possível. Os melhores remédios, os melhores alimentos estão no oxigênio do ar, no sol e na água, que é um veículo poderosíssimo para a transmissão de energia. Então vamos, meus irmãos, respirar profundamente, pensando no amor, pensando em Jesus. 1, 2, 3. Mais uma vez, por favor. E uma terceira vez, por favor. Façamos isso bastante vezes em casa, quando estivermos com dor de cabeça, ou quando estivermos acordando ou dormindo, para dormir, enfim, a todo momento que pudermos. O oxigênio circula em todo o corpo físico, leva a energia salutar indispensável para o nosso corpo físico, e tenhamos boas leituras, bom alimento através de bons livros, bons pensamentos. Pensamento é vida, meus irmãos. Não aceitem pensamentos negativos. Quem vier trazer pensamentos negativos, com todo respeito, não aceitemos. Contrapondo, a vida é uma droga. Não, a vida é muito boa. Sempre pensemos no bem, sempre pensemos na luz, sempre pensemos na paz. Então, para encerrar, já que gostei aí dessa música do Bezerra, gostei de cantar, vocês desculpem que eu meto a cara mesmo, vou saudar Nossa Senhora. Eu sou devoto de Nossa Senhora desde criança, fui congregado mariano da Legião de Maria, me tornei espírita cristão, apresentei um programa no rádio durante muito tempo da Ave Maria. Saúdo Nossa Senhora, nossa mãe querida, mãe de Jesus e muito amada mãe nossa. Aí realmente encerraremos. Ave Maria, doce mãezinha de Jesus, ó Maria de amor, serena e pura, que aos pés de Deus sempre nos conduz. Tu és mãe divina, cheia de esplendor, tu tens o nosso amor. Viver contigo, ó Mãe querida, assim tem sido toda a nossa vida, consolando a todos os que padecem, seguindo o Senhor e Mestre, o doce Jesus. Ave Maria, doce mãezinha de Jesus, ó Maria de amor, serena e pura, que aos pés de Deus sempre nos conduz. Tu és mãe divina, cheia de esplendor, tu tens o nosso amor. Viver contigo, ó Mãe querida, assim tem sido toda a nossa
nossa vida, consolando a todos os que padecem, seguindo o Senhor e Mestre, o doce Jesus. Ave Maria. Muita paz em Jesus e Kardec, hoje e sempre, aqui e em toda parte.